Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Espero que possa falar forte ao seu coração e edificar a sua vida, não é? Olha, o texto que nós vamos começar a ler, para que compreenda essa questão de como eu posso ouvir Deus falar comigo, está em 1 Reis 19:11. Disse-lhe Deus: saí, põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Mas depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Eliarro envolveu-se o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então, meu querido, minha querida, muitas vezes o que acontece? Nós não estamos somente no meio de tribulações, não é, meu amado, minha amada? Muitas vezes nós estamos no meio do jeito aí que está contando Eliarro, não é? Elias, como é que ele estava vivendo. Olha só, primeiramente um vento, um furacão, um tufão, né, que vinha despedaçando as pedras, não é? Nós estamos numa situação dessa, nós não vamos conseguir ouvir ao Senhor. O Senhor também, depois disso, veio um grande terremoto e a gente está lá no meio dos terremotos da nossa vida e nós queremos ouvir o Senhor no meio do terremoto, mas não vamos conseguir ouvir no meio do terremoto. Depois vem um grande fogo sobre nós e nós não vamos conseguir ouvir o Senhor no fogo. Por que eu quis usar esse exemplo, meu amado, minha amada? Porque se nós não nos aquietarmos e não estivermos nesse cício suave, nessa brisa, nesse ventinho calmo, onde o Senhor opera nas nossas vidas, no nosso coração, não adianta, porque nós não conseguimos ouvir ao Senhor falar com a gente, entende? O grande problema nosso, assim, quais são os momentos que mais nós queremos ouvir o Senhor? É quando a gente está bem, não é? Quando a gente está ótimo, quando a gente não está com problema algum. Não é verdade, querido meu, querida minha. Nós acabamos buscando ao Senhor de uma maneira mais intensa, mais desesperadora, mais com afinco, quando nós estamos atravessando por problemas na nossa vida. Por isso que nós temos de ter uma prática relacional com o Senhor. Imagina um marido e uma esposa que só tem amizade quando os dois estão passando por problemas sérios, não é? Gente, isso não vai dar certo, não vai dar certo. O relacionamento tem de ser perene, o relacionamento tem de ser constante, não importa a situação. Então, muitas vezes, meu querido, minha querida, qual é o grande problema? E o problema deste que me escreve também, não é? Muitas vezes nós estamos querendo ouvir o Senhor, mas querendo ouvir o Senhor num momento de grande desespero, num momento onde nós estamos ali no meio de uma grande tribulação das nossas vidas, não é, meu amado, minha amada? E quando vem uma situação sobre nós que nós não esperávamos, nós não estávamos contando com aquela situação, quando somos abatidos, e essas condições não são condições adequadas para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Assim como aconteceu com Eliarro, nós temos que nos aquietar e saber que Ele é Senhor. E muitas vezes nós vamos ouvir Davi falando isso para a alma dele. Davi tinha um controle sobre ele mesmo, um domínio próprio muito grande em relação à adversidade, meu querido e minha querida. E nós precisamos ver que ele era um homem segundo o coração do Senhor, não é? Você já imaginou o eterno desesperado? Você já imaginou nosso Deus desesperado em algum momento da vida? Não tem como, não é, meu querido, minha querida? Não tem como o nosso Senhor ficar desesperado, porque Ele é a própria esperança. Ele, nele mesmo, está o caminho, a verdade, a vida, na vida de Yeshua, nosso Senhor e Salvador. Então, meu querido, minha querida, nós temos uma outra situação em Êxodo 17,
Êxodo 33, 17, disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: eu te rogo, meu Senhor, que me mostre a tua glória. E ele respondeu: eu farei passar a minha bondade completamente diante de ti, e proclamarei a você o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderá ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão eu te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então, querido meu, querida minha, é bastante, como eu vou dizer para você, até ritualístico o modo que o Eterno se revela às nossas vidas, porque nós não podemos compreender a grandeza da glória do Senhor, nós não podemos compreender a beleza da santidade dele. Tudo isso para a gente é muito oculto, é muito misterioso, não é, meu querido, minha querida? Olha só, Jeremias 29, versículo 13. Esse texto você precisa de colocar ali na beirinha da tua cama de manhã, quando você acorda, que seja a primeira coisa. Então põe no espelho do banheiro, gente, é bem prático, não é? Jeremias 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado por vós, diz o Senhor, e então eu farei mudar a sua sorte. Meu querido e minha querida, é muito importante que você compreenda que quando nós encontramos ao Eterno, a nossa sorte é mudada. Céu, ela é mudada como? Ela é mudada dentro, ela é mudada fora. Olha, meu querido e minha querida, nós vemos muitas situações onde José, que estava no Egito, ele estava lá, ele foi vendido injustamente pelos irmãos, imagina, vendido injustamente, não é? Qual a condição que o irmão venderia outro? Hoje em dia isso é normal, né, meus queridos, não é? Mas aí nós não podemos dizer que é irmão, não é? Mas lá eram irmãos mesmo de carne e de sangue, mas também não eram irmãos, eles não praticavam a irmandade, não é? Porque quem em sã consciência, imagina eu pegar, essa semana nós estamos lendo aí, uma moça lá, ela vendeu o filho e disse que o filho foi sequestrado, porque para a sociedade, não é? Como é que ela ia viver diante da família e tudo mais, não é? E aí eu sei que a justiça, que não é justiça, é vingança, não é? Foram lá e queimaram a casa dela, os pertences dela e tudo mais, enfim. Mas a questão é a seguinte, isso não é mãe, né, meu querido, minha querida? A gente, como diz o Renato tão bem e tão maravilhosamente, quando ele se refere à pessoa que deu a luz a ele, era a genitora dele, mãe dele sou eu, não é? Então, meu querido, minha querida, assim dessa maneira nós temos de compreender que a situação daquele rapaz, vendido pelos próprios irmãos, era uma situação grave e gravíssima, meu amado, minha amada. Depois disso, esse moço que temia do Senhor, que estava firmemente ancorado nas promessas do seu Deus, que é o nosso Deus, que é o meu Deus e teu Deus, ele acaba ainda por cima sendo tratado ali como um estuprador, né? Recebendo uma pena de prisão, porque, claro, se tivessem provado que ele tinha estuprado, ele tinha morrido, não é? Era a pena do Egito, era a lei do Egito. Mas o chefe dele, que continuou o chefe dele, porque o chefe dele era o chefe da guarda. Se você ler lá, continua lendo, quem leva ele para a prisão leva para a casa do chefe da guarda. Então ele continua com a mesma pessoa, de uma certa maneira, como servo dele lá dentro também, não é? E o que acontece? Esse rapaz, a adversidade perseguiu a vida dele até um dado momento onde ele se tornou príncipe sobre todo o Egito, assim como aconteceu com Daniel. Então, meu querido, minha querida, a adversidade com relação ao nosso Senhor, quando Jó foi orar pelos amigos dele, ele não estava curado, meu querido, minha querida. Ele apenas tinha se encontrado com o Senhor. Não seria suficiente Jó ter se encontrado com o Senhor, ter ouvido a sua voz e já ser curado? Não é? Poderia.
Mas, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, o modo do Senhor tratar com a tua vida, Ele sabe, te conhece pelo lado de dentro que a céu jamais vai te conhecer. Eu jamais, a não ser que Ele, pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo de Deus, possa me falar alguma coisa a seu respeito, não é? Então, assim, nós precisamos de parar de moldar como o Eterno tem de agir, meu querido. Aliás, porque Ele não tem de agir, não é? Eu conheço pessoas que foram presas e conheceram ao Senhor ali na cadeia pelos seus crimes, pelos seus delitos, pelos seus pecados. Eles foram presos. Alguns foram soltos, outros continuam presos. Conheço uma moça que ela foi condenada lá, ele assassinou toda a família, ela se encontrou com o Senhor no corredor da morte, escreveu para o Billy Graham, não é? São situações muito fortes que a gente conheceu e ela morreu por injeção letal, como estava determinado. Então, existem coisas que o nosso encontro com o Senhor, ele não vai alterar a situação física ao nosso redor. Somente a nossa situação espiritual é que é mudada e ela é tudo que interessa. No caso de Jó, o Eterno mandou que ele fosse orar pelos seus amigos. E quando ele estava no caminho, intercedendo ali pelos seus amigos, no caminho que eu falo, não andando, mas estava no percurso dessa missão que ele se colocou. Imagina, a pessoa toda arrebentada ainda iria orar pelos seus amigos, porque o Senhor não iria receber a oração deles. Um dia nós vamos estudar sobre isso. Falar coisas do Senhor que não são verdadeiras e ainda querer que Ele ouça a oração. Olha, meu querido e minha querida, não sei que Deus que servem essas pessoas, mas não é o meu, não é? Porque Ele não ouve a oração de pessoas que não pensam sobre Ele, aquilo que Ele verdadeiramente é. Mas, céu, e uma pessoa que não conhece o Senhor e ela não faz as coisas que lhe agradam e ela está o buscando? É diferente, meu querido. Você não pode pegar uma pessoa que ela viveu na impiedade, ela viveu sem o conhecimento do Senhor e vai orar pela primeira vez com alguém que já o conhece e quer orar a Ele de um modo que Ele não quer. Então, é por isso a quem muito é dado, muito lhe será exigido, não é? Então, você que está nos ouvindo aí, que você, poxa, céu, mas eu nunca orei, não é? Então, nem vou orar porque eu já faço tudo errado mesmo, nem sei como é que serve o Senhor. Não, meu querido, o Senhor te vê de modo diferente daqueles que conhecem o que lhe agrada e não fazem. É diferente. A quem tem muito, muito lhe será acrescentado, não é? Mas ao que não tem, ou seja, conhece, mas não faz, até o que tem será tirado. Marcos 12, 29, quando nosso Senhor Yeshua recita o Shema, não é? Ele fala uma coisa maravilhosa que diz o seguinte, Marcos 12, 29, respondeu o Senhor Yeshua, Jesus, o principal mandamento é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, não é? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Meu querido, minha querida, o Senhor Yeshua acrescenta uma coisa ao texto, que não está no texto de onde ele tirou isso, não é? Vou ler para você, Shema, Deuteronômio 6,5. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. O Senhor acrescenta uma palavra que a partir do tempo dele seria requerida de nós, que é de todo o teu entendimento, não é? Então, se você pegar os textos, pega lá os dois, Marcos 12, 29 e Deuteronômio 6,5, que é a base da onde ele tira esse texto de Marcos 12, 29. Ele acrescenta a palavra de você amar ao Senhor teu Deus com todo o teu entendimento. Então, hoje é exigido para você uma coisa que não era exigido para Israel. Para Israel, ele não tinha que entender, ele tinha que fazer. Aliás, nós judeus somos muito assim. Para que tem que pôr a mezuzá? Não interessa, a gente põe a mezuzá. Para que tem que colocar o talite? Não interessa, o Senhor mandou, a gente faz. Então, o povo de Israel tem muito dessa coisa de obedecer o que o Senhor mandou fazer. Mas o Senhor Yeshua, com a vinda dele, ele mudou tudo isso.
Ele quer que nós entendamos o que nós estamos fazendo. Nós amemos ao Senhor também com entendimento, e a nossa relação com o Todo-Poderoso passa a ter como uma das pilastras, que eram somente três, que era coração, alma e força, passa a ter 4 pilares, que é o coração, a alma, a força e entendimento, meu querido, minha querida. Então você precisa servir ao Senhor e amá-lo com o seu entendimento. E assim você vai poder ouvi-lo, você vai poder ouvi-lo com o teu entendimento. Ele vai criar situações, trazer pessoas para você, e você vai saber que aquela pessoa está falando contigo pelo Espírito Santo de Deus, pela Ruach HaKodesh. Você vai saber que aquela pessoa está tratando com você o que você, pelo teu terremoto, pelo teu tufão, pelo teu furacão, não é? Por todas essas coisas que você está vivendo, você não pode ouvi-lo de modo pessoal. Ele não te desamparará, porque não dorme nem dormita o guardião de Israel. E Ele é teu guardião, Ele é o teu Senhor, Ele guarda a tua vida, Ele está sobre você. Lembre-se que não são os anjos do Senhor que se acampam ao seu redor e os livram. Não, pelo amor do Todo-Poderoso. O anjo do Senhor, toda vez que está no singular, está falando do nosso Senhor Yeshua. O próprio Senhor Jesus está ao teu redor, Ele se acampa ao teu redor, e Ele disse: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, meu querido, minha querida. Não duvide, porque Ele não pode mudar, não é? Ah, céu, com todas essas traduções aí, um monte, não é? Diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não, meu querido, minha querida, não. A fé não vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu vou ler como está no original para você. Assim, então, a emuná, que é a fé, vem do ouvir, e o ouvir vem pela Davar HaMashiach, pela palavra do Messias. Meu querido, minha querida, você quer ter fé? Mateus, Marcos, Lucas e João. Veja, devore tudo que o nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor Yeshua falou para você. Você entende? A fé vem do ouvir, e ouvir a palavra do Messias, ouvir a palavra do Cristo. Pega lá na tua tradução mesmo que está com... Olha, vou ler para você como é que está na revista atualizada segundo Almeida. Romanos 10, 17. E assim vem a fé pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Leia direito a sua Bíblia e pare de ficar repetindo igual aí, sabe? Uma coisa que você nem leu lá, que está escrito, porque você fica querendo ter fé lendo em tudo quanto é textos, não é? A fé não virá destes textos. A fé vem daquilo que Yeshua falou. Leia. Nós em casa nós temos essa prática, meus queridos. Agora nós recomeçamos, não é? O livro de Mateus. Eu não sei quantas vezes nós já lemos as Bessorá. Bessorá é boas novas, não é? Não sei quantas vezes nós já lemos, mas nós vamos continuar, porque a única maneira de nós termos fé é pelas palavras que o nosso Senhor falou, meu querido, minha querida. É o que está escrito, não é? Toda palavra é instrução, mas a palavra que traz fé para você são as palavras que o Senhor deixou, são as parábolas, são os exemplos, são as ações, são o que Ele conversou com os amigos, são as orações que Ele deixou registrado, são as atitudes que Ele teve, porque você não foi chamado para se parecer com ninguém nesta terra, exceto o nosso Senhor. Como é que você vai se parecer com Ele se você não sabe o que Ele faz? Não é? Eu já contei para vocês, mas eu vou contar de novo, não é? Um dia eu estava numa conferência que eu fui convidada gentilmente a sair, não é? É um modo clássico de dizer que eu fui expulsa, meus queridos. Porque tinha lá um pregador dizendo que conhecia o Messias, que ele conhecia, que ele sabia tudo do Messias, que sabia. Aí ele falou, faça qualquer pergunta. Eu fiz uma pergunta. Eu perguntei para ele... Já que você conhece tanto do Messias, você conhece tanto de Jesus, não é, de Yeshua, o que ele gostava de comer, onde ele gostava de ir e qual perfume que ele usava? Eu fui gentilmente convidada a sair do auditório. Mas, gente, meus queridos, qualquer pessoa que você ama, você que tem sua esposa, você tem seus filhos, você tem que saber minimamente isso deles. O que eles gostam de comer, o que eles gostam,
de usar de perfume, que perfume é uma coisa muito pessoal, não é? E aonde gosta de ir, não é? E essas respostas estão lá na Bessorá. A gente, nas boas novas, estão nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. E Yeshua não podia ficar longe do templo. E Yeshua também não podia ficar longe da casa de Lázaro. Ele amava estar na casa de Lázaro. Aquela casa o recebia do modo correto. Lázaro era rico, ninguém estava doente lá, ninguém sabia que um dia Lázaro ia morrer e ser ressuscitado. O relacionamento deles com Yeshua não era de interesse. Pelo contrário, eles mantinham o ministério de Yeshua. Não é? Marta, que era a mais velha e a matriarca mesmo sobre os irmãos, ela dava ordem sobre os irmãos, a gente vê isso na situação com Maria, né, Miriam, que ela diz, mestre, o senhor vai lá repreender o próprio Senhor, não é? A pessoa começa a ajudar o ministério de Yeshua, quer repreender o próprio Senhor. Olha, o senhor não se importa que ela está aí me deixando eu fazer tudo sozinha? E Yeshua tem que responder para sua anfitriã, com toda a educação que ele tem, mas ele teve que responder com uma cajadadinha, né, básica, não é? Ela escolheu a melhor parte, ela não vai ser tirada essa parte dela. Você deveria estar fazendo o que ela está fazendo, você está preocupada com muitas coisas e está deixando o essencial, não é? O Senhor, qual os perfumes que estavam sobre ele? Todas as Bessorá contam sobre isso, todas as boas novas, não é? Mirra e nardo. Não é? Eu tive um encontro com o Senhor, não vou narrar isso, porque as pessoas colocam isso de um modo tão, sabe, sobrenatural, como se ele não estivesse vivo. E o perfume que eu senti naquele dia foi me marcou tanto a minha vida, eu procurei no mundo todo esse perfume. E eu só fui encontrar no Egito. No Egito, eu encontrei misturando mirra com nardo, mas eu nunca tinha sentido aquele perfume, exceto no encontro com o Senhor. Por isso hoje nós, a nossa família, nós temos o hábito no Havdalah, no encerramento do Shabat, nós passamos o perfume agradável de Yeshua, que ficará conosco até o próximo Shabat, o próximo sábado. E o nosso perfume de casa é mirra e nardo, misturados, não é? Porque esse perfume marcou a minha vida, que é o cheiro do meu Senhor. Não é? Outra coisa, o que ele gostava de comer, gente, é evidente, em todo lugar nós vemos as narrativas que o Senhor, se ele está fazendo comida para alguém, ele está fazendo peixe, ele está fazendo pão assado, o peixe assado, gente, não é? O pão também igualmente assado, em pedra ainda por cima ele assou o peixe. Então, essas coisas, por que são importantes? Porque eu acredito que ele está vivo, não é? Eu sei que ele está vivo. Então, como é que eu vou viver a minha vida sem me preparar para me encontrar com ele a qualquer momento que ele deseja, não é? E eu lembro disso muito com os meninos, que quando a gente ia no shopping, imagina eu, gente, com 30, os vigias, segurança do shopping, pensava que era arrastão, né? Imagina, mulher com 30 meninos ali, ia no cinema, enchia o cinema, né? As salas eram pequenininhas, não tinha essas salas enormes que é hoje, né? Então tinha o dia certo até para eu ir no cinema, mas os seguranças, quando me viam chegando com todas aquelas crianças, e nós íamos ali no Shopping Butantã. E no Shopping Butantã tinha uma bala de coco, meus queridos, que era uma bala de coco extraordinária. Não tem mais, mas tinha. E eu sempre pensava que Yeshua, quando estava aqui, não tinha açúcar de cana-de-açúcar, né? Ele só, o máximo que ele comeu foi açúcar de beterraba, né? E eu queria dar uma bala de coco daquela, porque era a bala de coco que é mais deliciosa que eu já tinha provado na minha vida. E eu estava ali com os meninos, comprava bala de coco para todo mundo, os potinhos, a gente dividia, né, os potinhos entre nós, antes de entrar no cinema e tudo mais. E eu parada ali falando, gente, eu queria tanto dar uma bala de coco dessa para o senhor provar, porque eu acho que ele ia gostar tanto dessa bala. E quando eu vi, eu estava falando sozinha, os meninos estavam tudo parado atrás, e eu andando nos corredores do shopping falando e não tinha ninguém mais perto de mim. E aí, quando eu vi, eles estavam lá atrás, eu voltei e falei, o que aconteceu, meninos? Eles falaram, mãe, do jeito que a senhora fala, parece que o senhor vai descer pela escada rolante aí a qualquer momento pegar uma bala de coco aqui no nosso pote, mãe. Eu falei, mas ele está vivo, gente. Como é que você vive a sua vida sem fazer nenhum tipo de plano, nem de dar uma bala de coco para o Senhor, gente? Né? Então, meu querido, minha querida, a minha vida com ele é assim. Eu sei que ele vive, eu sei, claro, eu
Tem uma parte aí que não dá, é claro, eu tive um encontro pessoal com ele, mas assim, eu sei que ele vive de verdade, eu não tenho na minha mente suposição que ele viva. Ele vive, meu querido, é a coisa mais natural de alguém que está vivo, é falar, não é? Ele vai falar com você, não é? Olha só, Mateus 24:3, passará o céu e a terra, porém minhas palavras jamais passarão. O melhor modo de ouvir ao Eterno, enquanto não aprender você a ouvir, é pelas palavras que o Senhor deixou registrados ali nas Escrituras. Elas vão falar com você. Pessoas vão ser usadas para falar, mas cuidado, meu querido, cuidado com essa coisa que meus filhos me ensinaram aí, né? Priscila e o Renato me ensinaram, que é a tal da profetada, né? Abre a Bíblia lá, então Judas se enforcou, abre de novo, vai tu e faz o mesmo, abre de novo, o que tem de fazer, faz depressa, não é? Então cuidado, meu querido, com esse negócio de tirar a palavra, essas coisas, eu tenho muito temor no meu coração, porque o Senhor fala quando Ele quer e não quando nós queremos. Ele vai falar, Ele vai te surpreender. Fique atento, Ele vai falar com você.